Boa noite, pessoal, novamente, já continuando a gravar aqui a última parte, eu acho, talvez fique um pouquinho comprido, mas vamos finalizar essa série do Pai Nosso, então, como orar. Vamos para o quarto aspecto, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Os primeiros aspectos a gente focava em Deus, porque Ele deve ser o primeiro, só que agora a gente entra na parte que cabe a nós. Não que, além de agradecer por todos os nomes de Deus, né, não dava para pedir antes também. Por exemplo, a cura, né, como foi dado no exemplo. Mas isso aqui é Jesus mostrando que primeiro a gente busca Deus e depois as nossas coisas. Tanto que no mesmo capítulo lá, Mateus 6, versículo 33, mas buscai primeiro o reino de Deus, sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Inclusive, essa palavra buscai, o significado da palavra original é algo como se prender àquilo que se buscava uma vez que foi achado. Um exemplo fácil de entender esse significado de um jeito mais atual é o Wi-Fi de hotel, que todo mundo já deve ter se hospedado em hotel. E hotel normalmente tem Wi-Fi por andar, né? Só que é sempre sinal ruim. E aí tu vai tentando, tu vê o que lá, o sinalzinho aparece. E uma vez que tu ache o sinal mais forte, tu se prende a ele. A gente como cristão, a gente pode ter tudo que é tipo de vida antes, mas uma vez que a gente ache a vida com Cristo, a gente tem que se prender a essa vida, porque ela é a melhor. Só que muitas vezes na vida, a gente ainda está tentando os outros sinais do Wi-Fi, né? Ah, caiu, sei lá, vou tentar o outro para ver se melhora, para ver se muda, para ver se eu consigo algo novo. E aí na vida cristã é a mesma coisa. Uma hora tu tá numa igreja, outra hora tu vai pra uma festa, né? Sai da igreja, vai pra uma festa, tá jejuando, dali a pouco tu já tá vivendo pela carne, fazendo baderna. Então a gente falha muito nisso. Só que se a gente vai viver para Cristo, né? Tem que ser como se fosse pegar o melhor sinal do Wi-Fi. A gente deve viver para Ele, não ficar variando no sinal. E se a rede que a gente escolher for a melhor, vai ser mais fácil se conectar em tudo. Mesma coisa com Jesus. Se a gente ficar firme na vida com Ele, tudo na vida vai ser mais fácil. O provimento que Deus dá vai ser mais fácil. E Ele vai prover se a gente estiver firme nele. Tem até um versículo que serve tanto para nós quanto para Deus, de certa forma. 1 Timóteo 5,8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da sua casa, negou a fé e é pior que um descrente. Até os descrentes, os incrédulos, sabem que é responsabilidade prover para a família, como um pai, como um homem, né? Tu vai garantir de colocar comida na mesa para o teu filho. Deus, como nosso pai, nosso Abba, espero que lembrem, vai fazer a mesma coisa. Ele dá o exemplo a todos os pais, estabelecendo o padrão, o exemplo, provendo a cada dia. Então Deus não vai deixar faltar, contanto que tu esteja firme com Ele. E tem que garantir de ter aposentadoria também, para não ser um fardo financeiro para os filhos, porque o que a gente ganha hoje também serve lá para frente, não é só pro hoje. 2 Coríntios 12:14, pois não são os filhos que devem entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Assim como seus pais trabalharam para te dar coisas boas, sustento, tu vai fazer o mesmo pelos teus filhos. Se teu pai foi colocado num asilo, tu tem que gastar com ele, já está errado. Ele deveria ter salvo dinheiro para isso. Deus proveu para ele salvar dinheiro para quando tivesse velho. Era responsabilidade dele. Só que também era responsabilidade tua cuidar das necessidades físicas dele, quando ele chegou a ficar velho num ponto que não conseguia fazer mais nada por conta. Então, cada um tem sua responsabilidade e Deus provê para isso. E Deus vai prover dinheiro para comer, para dízimo, para emergência, para aposentadoria. Ele faz multiplicar, Ele dá mais que o suficiente para nunca faltar. 2 Coríntios 9:10, ora, aquele que dá semente ao que semeia, também vos dá pão para comer e multiplica a vossa sementeira e aumenta os frutos da vossa justiça. Então Deus vai abençoar se a gente seguir seus mandamentos, seu estilo de vida. Podem ler os primeiros 14 capítulos de Deuteronômio. Vocês vão ver em tudo o que Deus abençoa se seguir a lei dele. E os próximos capítulos se não seguir, né? As maldições que vêm. Então, novamente, se vê a imagem de pai em Deus. Porque a palavra abençoar significa ajoelhar e apresentar. Não que Deus vai estar lá se curvando, ó, toma aqui isso aqui. Não. Ele vai como se tu chegasse uma criança, ó, vem aqui, sei lá, o tio, o pai te trouxe um presentinho, né?
É assim que Deus faz com nós. Ele apresenta aquela coisa nova, aquele brinquedo, aquela bênção, e mostra como funciona, mostra como a gente usar, mostra como a gente aproveitar. Então, essa parte da oração, ela não se trata só do alimento que a gente tem todo dia, do pão, mas todo o ganho que nos mantém hoje, amanhã e para o futuro distante. Então, é por isso que a gente pede e agradece nessa parte da oração. 3 João 1:2. Amado, acima de tudo, desejo que você prospere e tenha saúde. E é isso, né? E assim como sua alma prospera. Diferente daqueles pastor de TV, né? Dos evangelho de prosperidade, que é tem um coisa, tem um carro, tem um isso, tem bens para tudo que é lado. Não é assim. Bênçãos, prosperidade são, de fato, um produto de uma vida com Deus. Só que não é bem material. O significado de prosperidade no original é boa viagem, boa jornada. E a nossa vida deve ser, e ela é só uma jornada, né? Até o destino, que é o céu, o nosso lar. Isso aqui é só uma passagem, a gente tá viajando aqui. Então, na viagem, não importa teu carro, tua mansão, quanto de dinheiro tu tem no banco, tuas propriedades, tu não vai levar isso na viagem. O que importa é quem tá contigo, né? Teus filhos, tua esposa, teu marido, o que tu conheceu, o que tu aprendeu, o que tu vivenciou, né? Experimentou, viu no caminho. E a vida cristã, ela vai ser aquela estrada brasileira, né? Cheia de buraco, né? Aquelas dificuldades que a gente tropeça e cai, trevo confuso que a gente erra o caminho, tem que voltar para a estrada certa. Falta de sinalização, que tem que ter amigos, pastores, irmãos na fé para dar indicação, tudo isso que a gente se desvia, né, da estrada. Vai ter uns pedágios, aqueles desertos que a gente não queria, mas depois tem estrada boa também. Basicamente, se você tem o suficiente para uma boa viagem, pensa na tua vida, o que tu precisa de para uma boa viagem. Tu não vai ver que não é um monte de item material. Então, exemplo rápido da oração nessa parte. Deus, quero te agradecer por ser um Deus bom, que Ele sempre me abençoar, mas eu entendo, sempre me ajuda a entender que minhas bênçãos não estão nesse mundo, no meu trabalho, no meu dinheiro, mas sim em Ti, Jesus. Agradeço que Tu me dá provimento, não só para o meu alimento diário, mas para que eu sempre tenha para o futuro, para mim, para minha família. Me ensine a usar essa semente que Tu me dá, não só para semear nesse dia, mas também para o resto da minha vida. Agradeço que Tu vai me abençoar no que quer, onde quer que eu vá, no que quer que eu faça. Tu sabes o que minha família tem necessidade, o que o meu trabalho tem necessidade, e peço que traga o provimento de hoje. E que eu nunca confie nessas minhas riquezas, apenas em Ti, Jesus. E sei que para o dia de hoje Tu me darás tudo o que eu preciso e agradeço. Vamos lá. Quinto aspecto. Acho que vai ficar um pouquinho comprido, acho que eu vou ter que separar de novo. Perdoa nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, no Antigo Testamento, quando alguém tinha uma dívida que não podia pagar, tinha que se vender como escravo para poder pagar. Nós não podemos pagar a dívida do pecado, por isso somos vendidos como escravo do pecado. Romanos 7,14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido à escravidão do pecado. E as ofensas da oração, né, são pecados, né, as ofensas ali no caso, só para deixar claro. E assim como a gente quer o perdão, a gente tem que perdoar também. Colossenses 3,13. Suportando-vos aos outros, perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E não está escrito ali, pensem sobre perdoar, quem sabe perdoem o irmão, não. Fazei, é uma ordem, devem fazer. Se pecarem contra ti mais vezes, não é para perdoar uma ou duas vezes. Mateus 18, 21 a 22. Então Pedro, aproximando-se dele, disse, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Disse-lhe Jesus, não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Só que isso aqui não é literal. Não é para perdoar 490 vezes e depois sair. Agora eu vou poder matar ele, vou poder acabar com a vida desse cara, né? Fazer minha justiça, fazer vingança. Não é isso. Não quer dizer que não precisa mais perdoar. O que está aqui no original é 10 vezes 7 vezes 7. Isso é numerologia bíblica. 10 é o número da responsabilidade do homem e 7 da perfeição. Então é responsabilidade nossa, 10, de perdoar perfeitamente vezes 7 e completamente vezes 7. Não ficar anotando quantas vezes já foi.
E perdoar é algo extremamente importante. E a consequência de não fazer isso é a maior que tem. Mateus 6, 14 a 15. Porque se perdoardes os homens suas ofensas, também vosso Pai vos perdoará. Mas se não perdoardes os homens, vosso Pai também não vos perdoará. É um versículo de muitos. Somos avisados várias vezes disso. Mesmo que seja difícil às vezes. Só que o perdão serve para nós mesmos, não para os outros. Senão isso vai ficar corroendo a gente por dentro também. E vai nos tirar a vida eterna. E muitas vezes cristãos têm uma vida ruim por falta de perdoar. Efésios 4, 31 a 32. Toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, calúnia e bem assim toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes sede uns para os outros, com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então, a falta de perdão, além de dar vida eterna, vai tirar a paz durante a vida. E o segredo de perdoar está em perceber que todo pecado vai ser punido. Deuteronômio 32, 4. Ele é a rocha, sua obra é perfeita, pois todos os seus caminhos são julgamento. Um Deus de verdade e sem iniquidade, justo e reto é ele. Então, todo pecado vai ser pago de forma justa, nem de mais, nem de menos. A gente é feito à imagem de Deus, por isso que a gente quer que justiça seja feita. Só que a gente é pecaminoso, a gente perde a habilidade de ser justo, por isso a gente não pode fazer justiça por nós mesmos. Mas a Bíblia também diz que depois a gente vai ser, porque a gente vai julgar os anjos e coisa. Romanos 12, 19. Amados, não vos vinguei a vós mesmos, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu o retribuirei, diz o Senhor. E essa palavra perdoar significa desistir. Tu desiste da tua vingança, da tua própria justiça, entrega para Deus. Só que a gente acha que o mal que fizeram para nós não vai ser punido do jeito que a gente queria e não entrega para Deus. Só que tem que lembrar, Deus é justo, vai punir todo pecado. De um ou de dois jeitos. Ou em Jesus, para os cristãos, ou fora dele, quem rejeita Jesus, rejeita a salvação. E Jesus nos perdoou uma vida inteira de pecados. Dezenas, centenas de milhares, milhões de pecados de uma vida. Se a gente lembrar de tudo isso, tamanha misericórdia de Jesus com nós, vai ser mais fácil a gente perdoar uma, 7, 70 vezes 7, 490, infinitas vezes. Quanto mais a gente souber sobre a pessoa de Deus, seu caráter, mais fácil vai ser perdoar. Então, o exemplo de oração nessa parte. E aí acho que vamos encerrar aqui e fazer mais um vídeo. Achei que ia dar, mas não vai ficar muito comprido. Deus, eu sei que eu sou uma pessoa pecadora, que cada ação, cada pensamento, tudo é mal, errado e pecaminoso. Palavras sujas rondam minha mente, eu digo coisas que não deveria, faço coisas que não deveria a outras pessoas. Mas peço, Senhor, que me perdoe, que toda raiva, ira, calúnia, malícia sejam tiradas de mim, porque eu quero julgar e condenar o mal que fizeram a mim, mas assim como eu fui perdoado, eu também quero perdoar. Eu posso já ter feito o mesmo, e eu não quero pagar por isso, e não quero também que essa pessoa tenha que pagar, porque eu sei que todo pecado vai ser pago, e que essa pessoa esteja em ti, Jesus, que ela não precise pagar por conta própria, assim como eu também não tive, graças a ti, Jesus, que pagou por mim no meu lugar. Que essa pessoa também seja salva, que pessoas que o levem a ti, que vivam, tenham convívio com essa pessoa, possam levar ela a ti, Jesus. Que ela seja abençoada em tudo que fizer, que assim como foi comigo, que a graça abunde em sua vida. Então vamos finalizar por aqui, depois só vai faltar mais 2 aspectos e aí finalizamos essa série. Agora sim vai dar para finalizar. Então Deus abençoe, pessoal. Até o último vídeo.